Ser religioso é suficiente para ver a glória de Deus? Fique nesta aula e saiba mais. A paz do Senhor, professores, irmãos em Cristo Jesus, a nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre esse tema no primeiro trimestre de 2023. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eu sou o evangelista Crisley e vamos buscar aprofundar mais os nossos conhecimentos dentro desta pré-aula para que possamos ter uma aula melhor aí na nossa classe de escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos falando sobre um personagem aí icônico, né? E muito interessante dentro da temática da escola bíblica, dentro desse trimestre, que é Estevão, um Marte avivado. Então estaremos falando sobre a vida deste grande homem de Deus, este diácono cheio do Espírito Santo, e vamos aprender algumas lições muito interessantes para as nossas vidas. Vamos ao texto áureo aqui, que vai estar em Atos aí 7, 55 e 56, que diz assim, ó, o texto áureo: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então nós iremos acompanhar desde a escolha dele, a temática do seu grande discurso diante ali dos religiosos, até então o seu martírio aí. Nós iremos acompanhar toda essa saga aí nesta lição, que possamos conseguir os objetivos, que consigamos aprender e também a praticar aquilo que nós iremos ensinar e também iremos aprender aí na nossa escola bíblica dominical. A verdade prática que nós estamos aqui, ela vai dizer assim, ó: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A leitura bíblica em classe, ela vai estar aqui em Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 10, e o mesmo livro no capítulo 7, versículos 54 a 60. Óbvio aqui que a leitura bíblica em classe, ela vai pegar alguns versículos específicos, mas se possível, dentro da escola bíblica, vamos buscar pegar todo o contexto para que a gente possa até trazer uma aula mais clara à nossa classe e ao aluno também, para que possa ter um entendimento mais claro aqui desta passagem e na questão aqui do nosso irmão Estevão, que é muito importante. Os objetivos que são: a vida de Estevão, destacando seu testemunho pessoal. O 2, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E o 3, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Então nós temos que entender que aqui nós estamos num caráter de pré-aula, então nós vamos tentar aprofundar alguns assuntos que até mesmo a revista não traz, para que o professor tenha mais argumentos e possa ter mais ideias para poder aperfeiçoar a aula diante dos seus alunos aí, que é o mais importante. Que o professor possa preparar melhor a aula e cada um, segundo o seu entendimento e as suas experiências, possa aí trazer a sua classe aí os objetivos que precisam ser alcançados. Eles são muito importantes na escola bíblica. A introdução, ela vai já nos amparar nessa questão, que diz assim, ó: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos na igreja antiga. Estevão era cheio de poder e de fé, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte
e recebera a coroa da vida. O tópico 1 aqui que nós iremos abordar sobre o testemunho de Estevão vai dizer assim, ó: Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, Atos 6, capítulo 6, versículo 3, versículo 5. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro Marte era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos o conhecimento de outras características de Estevão, cheio de poder, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns chamados de libertinos dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Então nós vamos, ao decorrer da aula aqui, nós vamos pegar alguns versículos que estão sendo aí colocados nos tópicos, e disso a gente vai buscar passar uma mensagem aí para aprimoramento do professor dentro da sua aula aí. Então nós vamos ver aqui que a primeira característica que nós vemos na questão do avivamento na vida de Estevão, que está contendo aí no capítulo 6, o versículo de número 3, que é o quê? Ele vai ser escolhido como um homem porque ele havia uma vida irrepreensível. Se nós lermos aqui o capítulo de número 6, o versículo de número 3 aqui em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que foram escolhidos 7 varões, né? E aqui, ó: escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Então aqui nós vamos ver que um homem avivado, ele precisa ter boa reputação. Então a questão do avivamento, ela também é uma questão de caráter. Então nós vamos ver aqui que este homem vai ser chamado, e a primeira característica que chama a atenção aqui quando Lucas vai escrever é o quê? Um homem escolhido por sua boa reputação. Então nós vamos ver o servo de Deus sendo escolhido aqui por ter uma vida irrepreensível, ou seja, uma vida ilibada, um homem de caráter. É a primeira característica que nós vamos ver deste homem de Deus. Aqui no mesmo tópico aqui vai abranger o versículo 8, que nós vamos ver que outra característica muito interessante que um homem avivado ele tem que ter na sua vida: poder de Deus. Quando nós viemos a lição anterior falar, por exemplo, de Pedro, nós vamos ver a questão, o antes e o depois de ser condicionado com o poder de Deus. Como muda certas características, certos comportamentos do homem na presença de Deus com o seu poder. Então, uma das características marcantes no servo de Deus é o poder, porque sem o poder nós seremos homens naturais, falando muitas das vezes religiosamente, falando muitas das vezes como um coach, falando muitas das vezes de uma maneira egocêntrica aos ouvintes. E quando há o poder de Deus, as palavras que são proferidas pela aquela pessoa, ela transmite a presença, ela transmite o verdadeiro avivamento de Deus. Então, a segunda característica que nós encontramos nesse tópico aqui é que um homem de Deus, ele está cheio do poder de Deus. Vamos continuando aqui. O 2 diz uma covarde oposição aqui, que vai entrar entre o versículo 9 até o 14 aqui, que diz assim, ó: os inimigos da igreja usam meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas
que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Então vamos lá, dentro desse tópico aí, algumas informações nós podemos até repeti-la aí para que fique melhor frisado na aula. Então o versículo aqui entre o 9 e o 14, nós vamos ver no versículo 10 que uma informação que vai nos chamar a atenção aqui é a palavra a qual a questão dele é que ele vai ser acusado falsamente por falsas testemunhas de falar mal sobre Moisés. O versículo de número 10 aqui do nosso capítulo número 6, ele diz assim, ó: não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, a segunda característica, a terceira característica, a primeira desse tópico aqui, que nós trazemos é o quê? Uma pessoa avivada fala a palavra de Deus com muita sabedoria e com o poder de Deus. Tanto é que aqui o texto vai chamar a atenção que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Não uma sabedoria humana, mas sim a sabedoria que lhe vinha do alto, assim como Jesus lhes disse que quando fosse necessário, o Espírito Santo lhes ajudaria com o que precisasse ser falado aqui. Então, uma pessoa avivada, ela é necessariamente, ela precisa ter a palavra de Deus na sua vida. Então, muitas das vezes as pessoas confundem avivamento com barulho, avivamento com certas situações escandalosas e esquecem que ao longo da história todo o movimento de avivamento começou com a palavra de Deus. Todos os principais movimentos avivalistas da história, todos eles tiveram a palavra de Deus ali sendo o centro da situação. Se nós olharmos quando a lei ela é lida para aqueles que tinham saído do cativeiro, estavam ali para retornar, né, do cativeiro, muitos já tinham até retornado, e quando a lei é lida para aqueles homens ali, eles pranteiam muito, choram muito. Há uma conversão nacional devido ao aprendizado, devido àquele dia que a lei foi manifesta a eles ali. Nós vamos ver aí um segundo avivamento, podemos dizer assim, em Atos dos Apóstolos, que tudo vai começar através da palavra e dos ensinamentos de Jesus, para que aqueles que estavam mortos espiritualmente, pelo poder da palavra, fossem trazidos à vida. Um terceiro avivamento aí que trazemos na história da igreja, nós vamos ver quando Martinho Lutero ali descobre, né, que o justo viverá pela fé. Acontece mais um avivamento, todos eles dentro da palavra de Deus. Então, se dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo de relacionamentos, você quer provar e ver o verdadeiro avivamento de Deus, é necessário que a palavra de Deus seja pregada com poder e como ela é. Vamos continuando aqui. Aí nós vamos ver a questão da oposição. A oposição aqui que vai ser levantada por esse grupo aí de judeus, né? De judeus aqui. Se você puder vir na sua revista, nós vamos ver que no versículo número 9, né? Vai falar desse grupo que eram o quê? Sinagoga, chamado dos libertos, ou libertinos em algumas traduções, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, que disputavam com Estevão. Esse grupo aí, para quem não sabe, era um grupo helenista que vivia na região do norte da África. Então nós vamos ver aqui a cidade aqui conhecido como os sirineus, né? Que hoje é conhecido como o país da Líbia. Havia também um grupo de alexandrinos da cidade de Alexandria do Egito, e aí mais uma parte aqui
de um grupo da Cilícia e da Ásia. Esse grupo aqui dos libertos aqui, ou libertinos, como você encontrar dentro da sua tradução, era um grupo de judeus helenistas, ou seja, que prezavam por toda forma de conhecimento, que eram influenciados pela cultura grega, né? Assim como o apóstolo Paulo, por exemplo, que era muito influenciado, que tinha todo o conhecimento dessas questões doutrinárias e de todo esse conhecimento helenista aí, que era parte da formação. Esse era o grupo que estava disputando ali com o nosso irmão Estevão nesse momento aqui. Então era um grupo aí muitas das vezes de filósofos, né? Até mesmo podemos dizer assim legalistas, porque quando há o legalismo não se consegue compreender o poder de Deus, ou seja, por mais que Estevão estava falando com o poder de Deus na sua vida, eles tinham dificuldade de absorver o poder de Deus, ou seja, de entender as palavras de poder que estavam na vida de Estevão aqui. Então nós iremos enxergar, irmãos, que este grupo aqui levanta falsas testemunhas, por quê? Porque faltava argumento. Estevão ele vai trazer a história desde o começo até chegar em Jesus Cristo, passa por José, passa por Moisés, passa por Davi, chega até os dias de Jesus Cristo, e ali nós vamos ver uma coisa, e o versículo de número 15 vai mostrar que Estevão estava diante de um grande julgamento dessa oposição aqui covarde, como está dizendo no tópico aqui, e ele sabia que o desejo desses homens era tirar a sua vida. Nós vamos ver que um homem avivado, ele não vai negociar, ele não vai falar a palavra muitas das vezes egocêntrica ou muitas das vezes massageadoras do ego humano. Ele não vai negociar com aqueles homens ali, porque ele poderia ali de alguma forma ou outra ser um político ali, falar de uma maneira que agradasse a todos e quem sabe até ser salvo do martírio, mas ele sabia que, continuando o mesmo discurso, guardando as mesmas palavras, ele estava ali com a sua sentença de morte decretada. E no versículo número 15 aqui do capítulo 6, nós vamos ver que eles olham ele, e ele está falando de Moisés, e nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra que Moisés chegou o momento que a glória de Deus esteve de uma forma tão grande na vida de Moisés que o rosto dele resplandecia. E ele falando aqui de Moisés, nós vamos ver que olham, observam ele aqui no versículo de número 15 e vai dizer bem assim, ó: então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como de um anjo. Fica claro aqui que se esses homens fossem avivados, tivessem vida espiritual, eles estariam enxergando aqui a glória de Deus naquele que estava falando de um homem que teve o seu rosto também resplandecido pela glória de Deus, mas estavam cegos. Então aqui mais nesse tópico aqui nós vamos ver mais uma característica do homem de Deus: ter paz interior, apesar da situação ser alarmante, ser preocupante, a morte assolando, aqui ele tinha paz. E isto é muito importante. Vamos aqui a mais um tópico aqui. O texto de número 3 aqui do nosso tópico é a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e da sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, ouvido vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim sois como vossos pais. Em suma denúncia suas traições e homicídio contra Jesus, assim diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera-lhe em seu coração. Então nós vamos ver aqui que, como já foi falado, nós temos que nos preocupar nos dias de hoje com as nossas igrejas, com aqueles que sobem nos nossos púlpitos, com aqueles que ensinam em nossos altares,
porque nós vivemos um momento muito perigoso. Estevão aqui, ele não teve um compromisso consigo próprio, ou seja, com a sua vida, mas o compromisso de Estevão é para com o evangelho. E o homem de Deus avivado, a palavra de Deus, ela precisa ser anunciada. Ele poderia fazer um acordo ali, ou seja, pregar de uma maneira que usasse de subterfúgio ali para não bater de frente com o legalismo e com a falsa religiosidade daqueles homens. Não. Pelo contrário, diante daqueles homens religiosos, de práticas religiosas, mas que não tinham vida espiritual com Deus, ele foi incisivo. Ele disse o que aqueles homens eram de verdade, homens de dura cerviz, que não conseguiam resistir à verdade, homens que eram circuncidados externamente, ou seja, que tinham uma marca externa que serviam a Deus, mas que no interior aqueles homens não tinham este mesmo sentimento ali. Ou seja, somente eram pessoas religiosas. E ali o que acontece? Os seus inimigos, eles vão se enfurecer mais e mais contra ele. A síntese desse tópico diz assim, ó, Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. O tópico 2 aqui, a preciosa morte de Estevão. Texto 1, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Alguém avivado, irmão, ele pode ver a glória de Deus. Ele pode enxergar a glória de Deus, mesmo num momento de extrema dificuldade, mesmo num momento de grande perseguição, mesmo numa opressão absurda como Estevão estava aqui. Nós vamos ver que ele vê algo muito interessante. Se nós observarmos aqui, a posição de Jesus nos céus não é em pé. A posição de Jesus nos céus é assentada à destra do Pai. Mas nós vamos ver aqui que Jesus ele está em pé naquele momento. Como que a sua atitude, como a atitude diz por si próprio: eu estou aqui de pé para te receber em meus braços. O cristão que ele tem convicção do que ele é e para onde ele vai, ele é recebido e ele tem com certeza esta grande esperança, ser recebido pelo Pai, assim como Estevão foi recebido aqui. O texto 2, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Como fim de executá-lo, expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo e levaram-no com violência para fora da cidade para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Aqui nós vamos ver que o capítulo 7, o versículo de número 58, vamos lê-lo aqui para a gente poder se situar melhor, que diz assim, ó: E expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então aqui ele sabia para quem ele estava entregando a sua vida. Ele sabia para quem ele estava entregando a sua alma. Ele sabia para quem ele estava entregando o seu depósito. Era por isso que ele não temia a violência,
a fúria, ele enfrentou todos como? Com o poder da palavra. O cristão avivado, ele vai enfrentar qualquer dificuldade da sua vida com a palavra de Deus. Não vai ser brigando com ninguém, não vai ser amaldiçoando seus opositores, não vai ser aqui muitas das vezes levantando-se pagando na mesma moeda aquilo que seus inimigos fazem contra você. Nós vamos ver que os apóstolos aqui vão indagar Jesus a quantas vezes era necessário se perdoar. Jesus vai dizer 70 vezes 7. Ou seja, é ilimitado esse perdão. É muito grande o perdão a qual nós temos que ter. Então, alguém avivado consegue perdoar essas pessoas. Abrindo um parênteses aqui, só para a gente entender algo contemporâneo, nós vamos lembrar aí a quem acompanhou os jornais alguns anos atrás, aquela jovem que foi sequestrada ali pelo seu antigo namorado, e ela vai ficar por alguns dias ali dentro da sua casa ali em cárcere ali, e no dia que a polícia ela invade ali, aquela moça é assassinada pelo aquele jovem, ela tinha acabado de perder sua vida e as emissoras de televisão estavam ali. E questionam a mãe, o que a mãe pensava daquele rapaz. E a mãe ela disse ali em rede nacional que ela perdoava ele porque Jesus ensinou assim. Uma pessoa avivada, irmão, de fato, ela consegue perdoar os seus acusadores aqui, como aconteceu com Estevão aqui. Estevão entendia, Estevão, como uma pessoa avivada, ele entendia claramente que a ignorância e a religião, a filosofia que aqueles homens viviam, os prendia, os afastava de Deus. Eles não tinham pleno conhecimento que Estevão tinha da verdade, ou seja, eram homens ali naquele momento dignos de pena. Estevão ali vai clamar por misericórdia naquele momento e não muitas das vezes por violência. Então, mais uma característica de alguém avivado é saber perdoar. O texto 3 aqui diz assim, ó, o perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio, e apedrejaram a Estevão em que vocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que exemplo grandioso Estevão ainda exclamou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute este pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva vingança nem ódio no coração. Ele está pronto para perdoar seus algozes. Vamos lá, irmãos. A gente tem que saber em quem a gente tem crido. A gente tem que saber aonde a gente irá chegar. Nós temos que tomar muito cuidado e na escola bíblica dominical, nas nossas pré-aulas aqui, a gente tem sido muito incisivo nessa questão. O que nós pregamos, o que tipo de pregação nós ouvimos, que tipo de ensinadores nós escutamos, que tipo de cânticos nós louvamos. A igreja de Cristo, as pessoas que são avivadas, elas não vão clamar por vingança, como uma vingança como um sabor de mel. E muitas das vezes nós vamos ver aqueles que nós julgamos ser nosso perseguidor, nós nos alegrarmos no momento de derrota dele. Aquele que hoje nós julgamos ser um adversário físico, sendo que, pelo contrário, nosso adversário é no âmbito espiritual, mas há pessoas que elas trazem isso para o mundo físico, ou seja, colocam pessoas como seus adversários. Nós vamos entender aqui através de Estevão que um crente não cultiva vingança nem ódio no seu coração. Ele está pronto para perdoar. Então, o crente ele tem que ter condições, o crente verdadeiramente avivado, ele tem que ter condições plenas, e isso cada um tem que responder por si próprio, ou seja, é algo interiormente falando. O perdão ele tem que existir. Se há avivamento, há perdão também. E aí nós vamos ver aqui também que ele diz, Pai, recebe o meu espírito.
Outra característica de quem é avivado, saber em quem tem crido. Paulo ele vai dizer que bem sei em quem tenho crido e que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Ou também nas suas palavras quando ele escreve na sua segunda epístola a Timóteo, quando ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, isso aí, saber em quem tem crido, perdoar os seus algozes, não cultivar vingança ou ódio no coração. Então, mais uma vez, eu friso e repito: cuidado com pregações que disseminam e semeiam o espírito de vingança, o sentimento de ódio contra alguém que está, às vezes, do seu lado, que precisa de salvação e não de vingança. Então, o professor da escola bíblica dominical precisa trazer isso daí. A vida de Estevão, ela nos dá aí cerca de 9 exemplos práticos aí que eu fui trazendo um a um ao longo desta lição, para que seja de aplicação à nossa vida. Ó, vamos à síntese do tópico 2, que diz assim, ó: Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. O tópico 3, avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, à exceção de João Evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, na escola, na faculdade, quer na condição de uma posição profissional, que Deus nos guarde de trair o Salvador. Então, o crente, o cristão avivado verdadeiramente, irmão, ele não vai muitas das vezes abandonar a Cristo por motivos banais. Eu indico aí aos irmãos, até aos professores de escola bíblica dominical, um livro muito bom nesse sentido, Os Mártires do Coliseu, que é um livro aí que vai trazer alguns relatos de pessoas que passaram pelo martírio ali no Coliseu romano ali, nos primórdios da igreja primitiva. Então, nós temos que tomar cuidado nos ambientes que nós andamos. Quando Paulo ele escreve, ele vai escrever que não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação que há em vós. A questão aqui da não conformidade é a questão de tomar a mesma forma. Então, tomar a mesma forma num ambiente de escarnecedores, isso é se conformar com o mundo. E aquele que não se conforma, ele não vai tomar a forma em roda de escarnecedores no ambiente familiar, na escola, na faculdade, no trabalho. Estevão aqui, ele estava diante de uma grande roda de escarnecedores, homens legalistas, com filosofias helenistas, que, pelo contrário, em vez de atrair as pessoas a Cristo ou atrair as pessoas a Deus, pelo contrário, com a sua legalidade e a sua falsa religião, eles afastavam as pessoas. Se nós lermos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai falar mais ou menos isso, ó. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão ao Senhor Jesus, este crucificado. Ou seja, a mensagem apostólica, a mensagem de Cristo é a centralidade em Cristo, ou seja, não há outra palavra a ser pregada nos altares das nossas igrejas que não seja centralidade em Cristo. Não há cânticos que não sejam entoados que a centralidade não esteja em Cristo. Quando tudo foge de Cristo, ou seja, nós vemos um movimento muito forte dentro de coaches espirituais, nós vamos ver pessoas que se preocupam com palavras lisonjeiras, com palavras egocentristas, estão muitas das vezes trazendo as pessoas a uma vida de legalismo, e é o contrário que os apóstolos pregavam, como Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Se nós lermos o texto completo, nós vamos ver que a preocupação dele
a sua pregação era a mensagem central em Jesus e não na personificação humana. O texto 2 aqui do nosso tópico 3, o avivamento no sofrimento. O avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Então, o avivamento ele é necessário, irmão, para que quando se chegue o dia mal, nós tenhamos condições de suportar o dia mal. Nós, naturalmente falando, não aguentamos perseguições, não aguentamos dificuldades, mas com o avivamento que é necessário em toda a nossa vida, irmão, toda a nossa vida, por mais dificultoso que ela seja, se nós armazenarmos a palavra de Deus em nossos corações, essa função a escola dominical ela pode exercer bem, trazer um conhecimento grande de Cristo em nossas vidas, automaticamente nós seremos muito mais fortes para suportarmos todas as dificuldades que estejam à nossa volta aí. A síntese do tópico 3 é: o cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. Bom, chegamos à nossa conclusão que diz: diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força, equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Deus abençoe a você que esteve aí conosco, que chegou até o fim deste vídeo, que vocês possam ter uma boa aula. Deus os abençoe em nome de Jesus.